Irmãos, ainda no capítulo 4. A gente vê essa tremenda revelação ali até o versículo 16. Coisas super importantes para o crescimento, né? Essas chaves que estão muito ligadas à questão dos nossos relacionamentos, né? Porque precisamos ser humildes na nossa relação. Há um esforço de preservar essa paz. Também esse entendimento do que é a igreja, o corpo de Cristo. Importante discernirmos o corpo de Cristo. Era a situação que trazia enfermidade na igreja de Corinto. Havia uma resistência de ver o corpo como corpo. E depois a gente vê, uma vez sendo corpo, existem os dons, e que nós precisamos estar expostos a esses dons, e que são importantes para o nosso crescimento. Inclusive é o tema nosso, está lá, nós vamos botar para usar o marcador de páginas, né? A gente lembrar disso ali, mas principalmente termos uma revelação clara sobre isso, né? Deus quer que a gente seja cada vez mais parecido com o seu Filho. E nós falamos ontem a importância, o porquê ser semelhante, para que não haja nenhuma interrupção nessa comunhão profunda pela qual nós fomos criados, para termos comunhão com Deus. E agora a gente entra aqui no 17, onde tem umas coisas que não são tão legais, mas nós precisamos ver, porque é a palavra de Deus. Não é legal quando nós estamos atrapalhados com isso, mas nós estamos vivendo a nova vida com Deus, uma vida de vitória. E diz assim, no versículo 17 do capítulo 4, diz assim: e assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, não vivam mais como aqueles, não é para ser judeu, tá? Não é isso que ele está dizendo. Não viver mais como gentil é não viver mais como aqueles que não conhecem a Deus, que não têm nada com Deus, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles são obscurecidos no entendimento. Graças a Deus, ontem o Senhor nos levou a orar por cada um de vocês para terem sabedoria e discernimento espiritual. E eu tenho certeza que Deus está fazendo isso. E se alguma coisa ainda não está entendendo, fiquem tranquilos, Deus vai te revelar. E separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, do modelo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. E quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por seus desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Revestidos desse novo homem, nós, queridos, somos este novo homem, somos revestidos do mesmo Cristo. E não é mais o indivíduo, é algo corporativo. Vimos isso antes. Fomos chamados para isso, queridos. Lá no capítulo 5, quando a gente passa aqui, termina aqui, e a gente vai para o capítulo 5, nós vamos ver o seguinte, que ele vai falar também de alguns pecados, algumas dificuldades que estão relacionadas àquela velha maneira de viver. Assim como está aqui, nesse trecho que acabamos de ler, nós vamos ver alguns que têm nomes aqui, como obscenidade, gracejos imorais, conversas tolas, palavras vazias, associar-se com os desobedientes, ser participante das obras infrutíferas das trevas, embriaguez, desobediência, dureza de coração. Então,
há um alerta no final desse capítulo 4 sobre essa nova maneira de viver, a velha maneira de viver, que ela não pertence mais a nós. E ali ainda no 5 ainda continua com outras, com os nomes bem claros, como a gente fala, dando os nomes aos bois. E é interessante que na grande maioria desses pecados aqui, estão ligados em pecados com relacionamento. Nossa forma de falar, coisas que não edificam, como palavras, falam de palavras vazias, palavras tolas, que não levam a nada. O cuidado que nós temos que ter, queridos, com aquilo que a gente fala. Pensando que as pessoas que estão ao nosso redor precisam de nós para edificarmos. Então, aquilo que nós vamos falar, como diz outro texto, é para edificação, para que todas as vezes que nós estamos falando com alguém, a pessoa seja edificada. Mas não há problema nós falarmos de outras coisas, das coisas que são terrenas. Não há problema nós falarmos de profissão, não há problema nós falarmos de questões técnicas, situações, seja da vida, não é problema. O problema é nós fixarmos nosso coração nisso. Porque, na verdade, a boca fala que o coração está cheio. Mas se nós estivermos cheios do Espírito, nós vamos falar coisas espirituais. Então, diante dessas duas coisas, tanto no final do capítulo 4, como na continuidade do capítulo 5, tratam coisas que são próprias da velha maneira de viver. Mas entre essas duas coisas, essas duas listas que a gente tem, que eu digo que são listas terríveis, nós temos o versículo 1 e 2 de Efésios, do capítulo 5, que diz assim, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Esse filhos amados aqui, sabe que filho é? Que filho é esse filho amado? Hã? Qual? Não, é Tecnon. Mas que bom, né, que você sabe que tem esses dois aí. Mas olha que coisa preciosa do nosso Deus. Prestem bem atenção. Ele diz que nós precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados, como aqueles que foram gerados por Deus. Amém. Nossa filiação. E ele está colocando essa expressão aqui, filhos amados. Eu fico pensando aqui, nossa língua é limitada, né? Mas eu fico pensando, ele escrevendo para aqueles que sabem o grego. E quando chegou nessa parte de filhos, ele está falando, olha, vocês sejam imitadores de Deus como tecnons amados. E aqueles que sabiam a língua naquela época olharam assim, sabendo do que estava falando. Está falando daqueles que foram tão amados pelo Pai. Ele gerou, tem uma nova vida. Mas aqui a gente vê uma continuidade nesse texto, não para aqui. Ele diz assim, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Isso é, viver como nosso modelo. Nascidos de Deus, filiados, temos uma procedência, sabemos de onde nós estamos vindo. Sabemos de quem nós pertencemos, quem é o nosso Pai. Mas esse próprio Pai está dizendo assim, olha para o teu irmão mais velho e viva como ele. Anda como ele. De que maneira? Em amor. E que amor é esse? É aquele sentimento dos coraçõezinhos do dia 12 de junho? Não, é um amor sacrificial, de oferta, de um sacrifício de aroma agradável a Deus, um amor que é de sacrifício. Então, se nós não andarmos nesse trilho, nesse caminho proposto pelo Pai, nós corremos o risco, queridos, de novo, estarmos obscurecidos no nosso entendimento. E por isso, às vezes, voltamos de novo a pecados que nos afastam cada vez mais.
É um abismo que chama outro abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo. E eu estou falando isso para vocês, queridos, e estou falando para mim também, para que fique claro no nosso coração que nós não temos outro caminho, outra forma de viver, a não ser essa. Andando como o nosso irmão mais velho, que é o nosso Senhor, e em amor. E Deus quer nos mostrar isso também aqui. Que nesses elementos e tudo que nós trouxemos aqui, que fazem parte do nosso crescimento, precisa haver amor. Mas esse amor nós precisamos manifestar o que é o amor de Deus. Voltando um pouquinho para a igreja de Corinto, não precisam abrir nenhum texto, lembro que nós falamos algo muito interessante. Nós falamos que tinha uma igreja que não faltou nenhum dom. Não é verdade? Mas ela tinha uma contradição, assim, aparentemente, por ser aquela igreja que os irmãos não puderam falar como as espirituais. E eu falei que esses dons Deus deu porque Ele dá todo o suprimento para que não nos falte nada para esse crescimento. O problema dessa congregação não era ter os dons. Deus dá, Ele concede isso para nós como igreja. O problema é que Ele não pôde falar espirituais porque estava faltando amor. Então, diante de toda aquela situação, daquele caos que estava vendo a igreja, vem o capítulo 13, que fala sobre o ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue meu corpo para ser queimado, coisa que era muito comum naquela época, mas não tiver amor, nada disso valerá. E ele vai continuando dizendo que esse amor ele é paciente, ele é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê. Não é que crê em qualquer coisa que está aí, queridos. Mas quando o meu irmão fala alguma coisa, eu preciso crer nele. Tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, o amor nunca acaba. Mas as profecias vão desaparecer. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Eu tenho essa esperança, meus irmãos. E eu quero que vocês tenham também. Quando vocês olham as imperfeições de vocês, eu olho as minhas. Eu tenho essa esperança. Elas vão desaparecer. Aí no meio dessa poesia aqui, até o mundo faz música, mas não sabe do que está falando. Ele entra aqui e fala uma coisa aqui. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Será que ele errou esse trecho aqui? Puxa, tão poético. Estava essa expressão, e daqui a pouco ele traz algo desse tipo aqui. É que, na verdade, queridos, esse menino precisa crescer. Na verdade, queridos, esse amor precisa crescer na nossa vida. Esse amor precisa ser desenvolvido na nossa vida. E a prova disso, queridos, é ver uma igreja como a igreja de Tessalônica, que diz que a fé e o amor aumentava cada vez mais, cada vez mais. Esse crescimento que Deus quer nos dar, queridos, quer nos levar à semelhança de Jesus, é um crescimento do amor.
Esse mesmo amor que Ele já colocou nos nossos corações por meio do seu Espírito. Não aquele nosso amor egoísta e infantil, mas o amor de Deus que está em cada um de nós. Esse amor precisa ser desenvolvido, porque não é um sentimento apenas, mas há uma ação, há sacrifício, há doação. Lembram, queridos? Ele é o nosso modelo que se esvaziou. Coisa boa ter profecia, coisa boa ter línguas, e a interpretação que nos edificam, e tantas outras coisas. Mas se não tiver amor, ou não estiver acompanhado de amor, nada disso serve. Porque essas coisas depois vão passar, queridos. E é por isso que ele fala no final desse capítulo que tem três coisas que são importantes: a fé, a esperança e o amor. Mas quando a gente estiver olhando para o Senhor face a face, vai precisar de esperança, se nós só estamos vendo Ele. Vai precisar de fé, se nós estamos contemplando Ele. Mas o amor é eterno. Por isso que ele diz que o amor não acaba. Mateus 7, lá, 21, é um dos versículos muito difíceis, muito preocupante, porque o Senhor fala que naquele dia vão chegar diante dele e vão dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos, nós realizamos milagres, nós expulsamos demônios. E ele vai dizer o quê? Eu não vos conheço. Será que o Senhor teve uma amnésia? Ele não está dizendo de conhecer como nós nos conhecemos. Ele está dizendo: eu não tive intimidade contigo. Tu não foste íntimo comigo. Tu não foste unido comigo. Não vos conheço. Quem tem intimidade com Deus, queridos, conhece o amor. Quem tem intimidade com o Pai, sabe o que é amar. Quem tem intimidade com o Filho, com o irmão mais velho, com o nosso modelo, com o nosso Senhor, sabe o que é amor. O que tem intimidade com o Espírito, deixa ser guiado pelo Espírito, sabe o que é amar. E nós queremos chegar naquele dia lá, não apresentar os nossos feitos, até porque não existe na vida espiritual os nossos feitos. Existem os feitos de Deus através de nós. Esses dons que nós falamos não são nossos, são do Senhor. Nós somos apenas canais de Deus para edificação. Ele é a cabeça do corpo, nós somos o membro. É Ele que tem que dizer como é que são as coisas, não nós. Mas Deus vai nos dar graça. Deus vai nos dar graça, vai nos conceder graça para termos revelação maior desse amor. E de saber que não é apenas um simples sentimento ou algo emotivo de algum momento, de algum evento, de alguma coisa, queridos, mas um amor em constante ação. É também a graça de Deus manifestando o amor de Deus através da vida de cada um de nós. E talvez até tenha alguém aqui que está olhando para as suas dificuldades e limitações, como muitas vezes já olhei nas minhas limitações, e às vezes sou tentado a ver também. Mas não importa, é tu mesmo que Deus vai te usar, porque tu é nascido dEle, tu tem uma vida regenerada, tu tem o Espírito de Deus, tu é o Filho de Deus. Vocês entendem, queridos, por que João fala que é algo poderoso sermos chamados filhos de Deus? Porque o amor dele está em nós. E nós, na continuidade, amando, esse amor permanece em nós. Amém? Eu queria continuar mais um pouquinho aqui ainda. Pedir para vocês abrirem suas Bíblias em 1 João, capítulo 2.
Esse é outro texto que a gente pode desenvolver em um retiro de muitos dias sobre maturidade, mas escolhi ele para fazer algumas considerações sobre o que nós já havíamos falado desde sexta-feira aqui, através do Jonatas. 1 João capítulo 2, versículo 12, diz assim: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Vemos claro aqui fases dos filhinhos, dos jovens e dos pais. Nós precisamos ter esse olhar, embora estamos numa fase de jovens, não misturem isso, tá, queridos? Não misturem isso. Porque você pode ser um jovem no seu melhor dos seus 20 anos, 21 anos, e ser um bebê espiritual, ou ser um pai. E começando por esse primeiro nível de filhinhos. Um nível inicial da nossa fé. Por isso que a gente fica animado quando vê nossos novos irmãos. Ele diz assim: filhinhos, lhe escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Graças ao nome de Jesus, eu lhe escrevi porque vocês conhecem o Pai. Lembram o colinho que nós falamos nesse dia? Experimentam o perdão dos pecados. Há perdão dos nossos pecados. Nós descobrimos que quando nós confessamos nossos pecados, quando pedimos perdão para Deus, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade. Conhecemos Deus como Pai, há um relacionamento inicial, como falamos antes. Começa a haver uma interação, Ele já sabe quem é o papai, quem é a mamãe, o colo, já consegue ouvir a voz, identifica. São esses que nasceram de novo, ainda são imaturos, estão em crescimento, mas têm a vida de Deus. Vivem a alegria da salvação e do amor do Pai. Para os mais velhos na fé, queridos, nós não podemos perder essa alegria. Preciso de alimento espiritual. Precisa haver um investimento nesse alimento espiritual, que é a palavra e o cuidado dos seus irmãos mais velhos. Nós, irmãos mais velhos, temos um compromisso direto com nossos irmãos mais novos. Assim como o nosso irmão mais velho de todos, que é o nosso modelo, tem um compromisso conosco de nos formar à semelhança de Deus, nós, os irmãos mais velhos, nossos irmãos mais novos, também temos o mesmo compromisso, a mesma responsabilidade. Vocês conseguem entender, queridos, e fazer a ligação por que nós somos coerdeiros? Porque há responsabilidades. Nós agora nos envolvemos nos negócios do nosso Pai. Todo cristão começa com um filhinho, celebrando o perdão, aprendendo a confiar em Deus. Eu fico pensando nos mais novos que estão aqui, os desafios da sua fé. E eu quero dizer para vocês, com muita alegria, Deus vai firmando os nossos passos. Hoje vocês confiam em Deus, amanhã vocês vão confiar mais. E assim a cada dia, crescendo essa confiança. Como eu falei, se esse amor pode crescer na nossa vida, essa fé pode crescer também. Aí nós temos os jovens, que é um nível do fortalecimento e também das batalhas. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno.
Eu descrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. Vocês venceram o maligno. Estão em luta espiritual, até porque estão mais atentos à vida espiritual. Mas aprendem a vencer o inimigo. Tornam-se fortes pela palavra de Deus, que permanece nos jovens. Mas se há um testemunho de que essa palavra permanece, é porque ela foi plantada quando eram filhinhos. Houve um crescimento dessa palavra na vida espiritual, e hoje ela permanece naqueles que são jovens espirituais. Há um começo. Que coisa boa chegarmos a esse nível, onde essa palavra está firme e permanece em nós. Representam aqueles que estão em fase de crescimento e estão também crescendo num vigor espiritual. Sabe, queridos, que lá em Efésios fala da armadura de Deus. E diz que se nós usarmos a armadura de Deus, permanecermos firmes, nós vamos nos tornar inabaláveis. Inabaláveis. Nada pode nos abalar. Agora, não confunda inabaláveis, que parece que nós não vamos ficar doentes, que não vai acontecer acidentes, que não vão ter situações, que a gente não vai ficar desempregado, vão ter grandes questionamentos na vida, situações que precisam ser resolvidas. Não podemos ser infantis nisso, queridos. Nós vamos nos tornar inabaláveis, não no nosso corpo, mas no nosso espírito. Um espírito inabalável. Aprende a resistir às tentações, afirmando a sua identidade em Cristo. Como falei, é um processo. O bebezinho está conhecendo o pai, mas ele está começando a ficar adulto, ele está começando a crescer, está começando a desenvolver um relacionamento profundo com Deus. Nada pode convencer meus filhos hoje, um com 19, outro com 17 e outra com 15, que eles não são meus filhos. Podem falar para eles, vocês não são filhos. Eles sabem que são filhos. Até porque são bonitos que nem a mãe, né? A palavra é a base da vitória contra o maligno. Ela está lá, ela está implantada no coração. É por essa palavra que a gente sabe que a nossa vitória contra o maligno, o que vence o maligno, é a vitória de Cristo na cruz, é a fé em Jesus, é a sujeição a Deus, é o resistir o diabo. A nossa força está no Espírito Santo, está pela armadura. Mas também é nessa fase, na maioria das vezes, que começam um método de Deus para nos amadurecer, que é o sofrimento. Eu não podia deixar de falar do sofrimento. Deus usa o sofrimento para nos tornarmos mais maduros. Tiago 1, texto muito conhecido, versículo 2, diz: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não é por uma provação, por diversas provações. Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Queridos, o que mais nós precisamos é perseverança. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem desfaltar coisa alguma. E eu digo, é possível que alguém no começo da fé já passe por dificuldades para o crescimento. Mas eu vejo que quando nós estamos nessa fase, numa fase mais madura com o Senhor, Ele começa a nos purificar, para tirar o melhor dEle através de nós. Porque se tiver ainda alguma ruguinha, alguma sujeirinha, é do interesse daquele Deus que é santo, santo, santo,
nos tornar cada vez mais santos. Esses dias, querido irmão, Victor Rodrigues nos falou sobre o cuidado que temos que ter com a vinha, de plantar essa vinha, de botar cercas e muros para que não sejam nem atacados por gafanhotos, nem por raposinhas que mordem. E ali dentro dessa vinha existe um lagar, porque o propósito de plantar a vinha é fazer o vinho. E esse lagar é o lugar onde se esmagam, o pessoal aí de Caxias, aí, da região da Serra, Farroupilha, né? Sabe o que é isso, lagar, né? O lugar onde esmagam a uva. E às vezes nós estamos naquele processo, estamos sendo esmagados. E às vezes nós não conseguimos entender o que está acontecendo conosco. Para que ser tão esmagado assim? Mas o Senhor quer tirar o melhor dele. Se existe um bagaço, sementes que não fazem parte do fruto que Ele quer dar através daquele vinho, precisa ser removido. E para isso precisa ser esmagado. Mas Ele fala também que junto com essa cerca de cuidar da vinha e com esse lagar, há uma torre. E do alto, queridos, nós podemos olhar melhor que esse lagar faz parte da vinha. Às vezes, no começo da nossa fé, nós não vamos entender algumas coisas. Mas à medida que vamos crescendo, vamos desenvolvendo essa vida com Deus, nós começamos a entrar em lugares altos, a ter uma visão do alto, a um olhar celestial, a ver como Deus vê. E daí lá de longe dessa torre, a gente pode ver, faz sentido esse lagar. Que bom que existe esse lagar. Eu conheci a Connie, morena mais linda desse mundo, né? Eu fiquei assim, bom, quem me conheceu naquela época sabe do que eu estou falando, né? Bobão, né? Connie Joy, minha constante alegria. E é o nome dela mesmo, você sabia? Connie Joy. E a gente viu que era de Deus, que Deus estava nesse negócio. E Ele queria nos unir para formar uma família. E eu já sabia que isso era de Deus. E eu estava super animado, vai dar certo, né? Porque é de Deus. E eu me lembro, nós tivemos um momento muito especial, assim, foi no final de ano, onde a gente comprou alianças, chamamos os amigos, a família, meus pais, os pais da Connie. Um tempo espiritual tão precioso, recebemos palavra, foi no dia 27 de dezembro. Parecia quase um casamento. E foi um momento de muita alegria para mim, assim, marcou muito ali. Puxa, é de verdade, está acontecendo. Deus está me dando graça para formar uma família com a pessoa mais maravilhosa que eu já conheci. Está dando tudo certo. Foi no dia 27 de dezembro. E a gente super animado. Eu andava nas nuvens. Foi um mês andando nas nuvens. Dia 2 de fevereiro, de uma maneira repentina, o Senhor leva o meu pai. Ele tinha 57 anos. Meu amigo, meu companheiro. E ali a gente já começou a ficar apavorado. Aí eu já desci das nuvens. E minha irmã já era casada. Então meus sobrinhos estão aqui. É isso aí, Mark. Minha irmã já era casada. E eu estava agora com aquele projeto para o ano de 2022 do casamento. Mas agora eu tinha uma viúva que eu precisava ajudar, amparar. Eu não sabia nem por onde começar. Minha mãe era aquela mulher que nunca entrou dentro de um banco. Meu pai fazia tudo para ela. E como é que vai ser isso? E aquela situação, a dor, a tristeza, o luto,
um companheiro, um amigo, um discipulador, um pastor. Foi meu pastor a vida toda, meu pai. E 20 dias depois do falecimento do meu pai, faleceu a minha avó, a mãe da minha mãe. E aí agora eu tinha a minha mãe viúva e meu avô viúvo. Eu não sabia por onde começar. Minha mãe numa dificuldade grande de conseguir entender o que estava acontecendo. E quando chegou nesses 20 dias depois do falecimento da minha avó, eu fiquei pensando assim, o que vai ser de nós? O que vai acontecer conosco? Aí, naquele final de semana foi o falecimento da minha avó. Na semana seguinte, nós precisávamos voltar para ajudar o meu avô. Eu saí de manhã, eu trabalhava no hospital, ali no Moinhos. Um lugar que eu passo todo dia com meu filho hoje para ir para o quartel lá. Era um dia, eu estava muito cansado, de madrugada, indo para o hospital. Não vi que tinha um carro parado num semáforo e que o semáforo estava fechado. E eu bati no carro. Eu não tinha seguro, não tinha nada, não. Aí eu me lembro que aquele dia estava chovendo, assim como um dia de hoje. Aí toda aquela situação e tal. E agora o que vai ser? A gente juntando as moedinhas para pensar assim, como é que ia ser essa vida a dois, naquilo que nós falamos aquele dia das condições mínimas, né, para o casamento, mas parecia que estavam condições negativas agora. Não tinham mais as condições mínimas. Foi tudo. E eu ali naquela situação, eu me lembro que eu fui até o centro, precisava ir até o centro, o carro foi rebocado, aí tinha que agora fazer um acerto com o carro, que sem dinheiro, o carro era um carro caríssimo. Né? Às vezes eu vejo aquele carro, é raro de ver aquele carro, quando eu vejo dá um negócio assim, né? Fico longe daquele carro. E aí eu me lembro que eu passei na casa do meu sogro, da minha sogra, estava só minha sogra lá, e eu contei a situação toda, ela olhou para mim, não, fica tranquilo, tu vai dar tudo certo, vai casar e tal, né? Mas dentro do meu coração, pensando assim, como? O que é isso? O que está acontecendo? E ali começou uma batalha. Começou uma batalha interior, começou uma batalha também de eu ter que me esforçar, de ter que me virar, alguma coisa tem que acontecer. E Deus começou a abrir portas. Eu estava com 3 empregos. Eu consegui um recurso para poder pagar o conserto do carro, só o do que eu bati, né? O meu ficou numa garagem parado, com uma lona em cima. E aquelas expectativas do casamento e tal começaram a murchar. Tivemos uma data, nessa data aqui está inviável, não há condições, não tem perspectiva sobre isso e tal. E também a luta com a minha mãe, porque ela disse, o que vai ser de mim? Agora meu filho vai casar, eu estou sozinha, quem vai cuidar de mim? Minha mãe nova. E tantas coisas que acontecem com o luto quando o Senhor tira alguém de nós. As expectativas e situações que a gente passa. Nossa, aquele desejo de a gente querer ajudar, cooperar, e a coisa parecia cada vez mais. Minha mãe só tinha eu e uma cachorrinha, a Meg, que morreu também. Morreu. Era amiga dela. Os meus companheiros mais antigos lembram da Meg. E a minha mãe naquela situação e tantas coisas, e a gente também numa inexperiência assim, de situações como essa, como uma morte sempre traz isso para nós, além da saudade, da dor, a gente tem que enfrentar situações burocráticas, é banco, é não sei o quê, INSS, é não sei o quê, é IP, e papapá. Tanta coisa assim, difícil, coisas que a gente diz, mas como que vai sobreviver daqui para frente, o que vai sustentar? E eu tentando resolver as situações com minha mãe, mas pensando, mas como é que eu começo essa vida de casado já nessa situação aqui? E eu poderia contar, dentro desse processo, muitas coisas complicadas e difíceis, que trouxeram grandes desesperanças nesse sentido. Mas Deus nos amou e nos deu graça. Se tivesse que passar por tudo de novo, eu faria tudo de novo e passaria tudo de novo. Porque olhando para trás, queridos, meio ao sofrimento, eu falo isso para vocês que muitos de vocês estão querendo casar, que bom, alguns já estão comprometidos. Há tantas coisas, tantas situações.
Nem tudo é recurso. Às vezes são coisas que precisam ser resolvidas no nosso interior. Essa maturidade espiritual que ela precisa haver um desejo nosso de nós não, e uma decisão de nós não rejeitarmos ao crescimento. Mas o sofrimento, ele produz algo dentro de nós, que faz nós ficarmos mais parecidos com Jesus. Há um tempo atrás, uns anos atrás, eu olhava os fatos, as coisas que aconteceram. Casei com ela, é claro, né, tá aqui. Casamos em outubro, né? E estamos aí, uma alegria. Mas o que eu queria dizer para vocês, que é importante nesse sentido, que eu olhava para trás dessas coisas e eu olhava assim, eu tinha uma visão assim. E a visão que eu tinha é o seguinte: que bom que eu passei por isso. Tinham coisas que eu precisava crescer. Tinham coisas que eu precisava amadurecer. Mas, na verdade, queridos, o que eu precisava era ter um caráter moldado segundo o caráter de Jesus. Hoje eu olho para trás com um pouco mais de maturidade e vejo quantas coisas na minha vida não tinham o caráter de Cristo e precisavam ser moldados. Por isso, queridos, nós não temos o direito de provocar o sofrimento a ninguém. Mas quando estamos passando por uma situação, ou até mesmo algum irmão está passando por uma situação, nós temos que ter discernimento, como vamos ajudar, como vamos cooperar. Porque muitos dos sofrimentos que nós passamos hoje é para moldar o caráter de Cristo na nossa vida. E eu vou dizer para vocês, não parou nessa experiência pré-casamento. E a vida seguiu. Um filho que o Senhor leva, um filho depois numa UTI, situações de desemprego, falta de dinheiro, coisas que precisavam ser ordenadas. Eu poderia dar uma lista de situações que passaram, mas cada uma delas Deus usou. Algumas foram consequências do meu pecado, daquilo que eu não plantei. Alguns até ataque do diabo para tentar roubar a minha fé. Mas na grande maioria foi permissão de Deus para que moldasse a minha vida. E às vezes a gente está em casa, conversando algumas coisas, às vezes até dá um gostinho, dá um sentimento de saudosismo, assim, de alguns momentos de sofrimento. Porque foram momentos de grande intimidade com Deus. Por isso que eu fico atento, eu preciso buscar cada dia mais ser íntimo de Deus. Eu quero chegar num momento da minha vida espiritual que não precisam ver tantas coisas complicadas na minha vida para que eu possa aprender. Eu não quero resistir. Eu quero deixar que o Senhor me leve cada vez mais para perto dEle. E eu digo isso, queridos, porque às vezes, nessa fase preciosa, onde nós vencemos o maligno, que vem provações na nossa vida, para nós crescermos e sermos maduros. O jovem espiritual não é apenas um iniciado, mas alguém em batalha, em formação de caráter, sendo treinado para a maturidade plena. E a outra fase é a de paz. Um nível de maturidade e de profundidade. Paz, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Conhecem a Deus em profundidade, não apenas como o Pai, essa ligação que tem, mas com aquele que é desde o princípio, o Cristo eterno de Deus. Compreende o propósito eterno de Deus. Vive por esse propósito. A maturidade é marcada por uma intimidade e estabilidade, não apenas por experiências e situações. Representam os crentes maduros, esses pais, firmados na fé e com sabedoria. Já não vive apenas de vitórias, mas de conhecimento e intimidade com Deus, mesmo diante das situações. São referência, queridos. São modelos para os mais jovens. E precisamos estar atentos nisso. Nós precisamos preparar uma geração de pais.
Nós estamos vivendo, queridos, uma orfandade, como nunca a gente viu. E por isso Deus está nos chamando, queridos, a ser pais. Amém. Nós precisamos, queridos. Essa é a característica do nosso Deus. Nós precisamos ter uma visão de pais, maduros, firmes, para ajudar os nossos irmãos. Eu fico pensando, João, aquele que diz que os nossos olhos viram, nossas mãos tocaram, com respeito ao verbo da vida. Ele viu o amor de Deus, ele viu o amor do Pai, dando seu único filho. Eles viram esse amor que é verdadeiro na pessoa do nosso Senhor Jesus. O que Deus tinha de mais precioso, o Pai tinha de mais precioso, que era o seu filho, Ele deu por nós. E João tocou, João viu os seus passos de amor. Depois ele velhinho, ele diz assim, filhinhos. Nós precisamos crescer, queridos. Nossos irmãos precisam de nós. Nós não podemos ficar só no colinho, querendo alguma coisa para nós, mas Deus está nos chamando, queridos, para nós crescer. Não tem outra saída. O dia que tu recebeu o Senhor, Deus já queria que tu fosse pai. É da natureza de Deus. Deus é pai. E olhando esse mundo desesperado, olhando nossos irmãos que estão fracos, que precisam ser fortalecidos, olhando nossos irmãos que estão desanimados, precisam ser animados, encorajados, precisam de uma palavra firme de quem permanece firme nele, há um convite de Deus. Precisamos avançar para essa maturidade, para nós sermos pais. Esse é o desejo de Deus. E nós vamos nos comprometer com isso. Porque somos coerdeiros com Deus. Temos uma responsabilidade com essa herança. Por último, queridos, agora encerrando, eu queria... Obrigado, mamãe. Eu queria falar de uma coisa muito prática. Não que tudo que eu falei não era prático. Deve ser vivido por nós, queridos. Desculpa, eu meio chorão aqui. Tudo isso precisa ser vivido por nós, mas eu quero trazer uma coisa muito prática. Eu não consigo ver o Evangelho uma coisa complexa. Ele é poderoso e profundo, mas é simples ao mesmo tempo. E às vezes a gente fica imaginando como entrar nessa presença. Mas a palavra fala que nós podemos chegar diante de Deus confiantes, porque houve uma obra que nos possibilitou estarmos com o Senhor. E onde eu vou, eu tenho falado muito sobre isso aqui, queridos, porque é uma dica de amor. A palavra fala que os filhos maduros são guiados pelo Espírito. Nós somos ensinados pelo Espírito Santo. Jesus disse que Ele enviado o seu Espírito para nos ensinar todas as coisas e nos lembrar das coisas que Jesus falou. E eu queria propor para vocês um novo relacionamento, uma nova forma, uma forma restaurada, renovada, de a gente lidar com as Escrituras. Uma nova forma de se relacionar com Deus por meio das Escrituras. Um relacionamento com a palavra na perspectiva do propósito eterno de Deus. Olharmos a palavra, queridos, sabendo que nós somos criados para sermos amados por Deus e amarmos a Deus. E termos uma comunhão, um relacionamento com Deus.
Não olhar mais para a palavra como apenas um livro de regras ou de coisas que precisam ser seguidas, embora tudo que está aqui precisa ser obedecido. Porque nessa obediência à palavra mostra o tipo de fé que nós temos. Uma fé operante. Aquilo que Deus diz, nós acatamos, nós cremos. Damos crédito para aquilo que Ele fala e para aquilo que Ele é, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito que já está em nós. Eu queria que vocês abrissem Hebreus capítulo 4, versículo 12, texto esse que antecede aquilo que nós falamos a respeito dos irmãos que estavam passando dificuldade, que pelo tempo decorrido já poderiam ser mestres. Fala o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A palavra tem esse poder, queridos. Ela separa, ela coloca as coisas no seu devido lugar, ela mostra quem nós somos, as intenções do nosso coração. 2 Timóteo 3, versículo 15, fala o seguinte, Paulo falando a Timóteo, diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus. Se ela é inspirada por Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Falamos lá daqueles irmãos, os hebreus do primeiro século, dificuldade de praticarem a justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E o que eu quero propor para os irmãos? Uma coisa muito simples. Primeira coisa, anotem aí, ler a palavra. O óbvio precisa ser dito. Ler a palavra. Lendo a palavra, queridos, nós precisamos crer na palavra. Não abra mais esse livro como se fosse qualquer livro, queridos. É Deus falando. O que eu quero enfatizar aqui, queridos, que quando abrimos as Escrituras, Deus fala. Mas se nós cremos, temos essa consciência de que é Deus falando conosco. Vocês estão percebendo o propósito eterno de Deus aqui? A comunhão profunda, o estar com Deus. Se Deus está falando conosco, nós precisamos prestar atenção naquilo que Deus está falando conosco. Nós precisamos meditar naquilo que Deus está falando conosco. Da mesma forma que agora eu estou aqui com vocês, eu estou falando com vocês, vocês estão prestando atenção naquilo que eu estou falando e estão pensando, estão meditando a respeito das coisas que eu estou falando para vocês. Eu acho difícil que vocês estão pensando o que vai ser o almoço. Eu acho difícil que vocês estão pensando agora, nesse momento, como vai ser a viagem de volta para casa. Eu acho difícil que estejam pensando em qualquer outras coisas, embora às vezes esses pensamentos surgem.
Mas também nós vamos treinando cada vez mais a nossa atenção, para quando nós estamos ouvindo uma pessoa, nós sabemos do que ela está falando. É uma coisa básica da nossa comunicação. Falarmos para que a pessoa possa entender e a pessoa buscar entender aquilo que ela está recebendo. Nossos grandes problemas da vida assim, são os problemas de comunicação. Os problemas de comunicação. Nós precisamos saber o que a pessoa está falando. Da mesma forma, se abrirmos as Escrituras, queridos, cremos que de fato é Deus falando, nós precisamos prestar atenção naquilo que Ele está falando. E Jesus disse uma coisa, Ele não falou para nós sermos fiel no muito, Ele disse para sermos fiel no pouco. Foi Ele que falou. Então, quando nós começamos a falar de palavra, de leitura de palavra, já começam aquelas coisas da nossa mente. Como qual vai ser a meta da semana, do mês, eu tenho a meta do ano. E, por favor, queridos, não deixem de fazer a leitura anual da palavra. Porque nós precisamos ter um hábito, um saudável hábito de saber, assim como nós comemos a comida, bebemos a água, para viver no dia, nós precisamos dessa palavra diariamente, para a nossa vida espiritual. Nós precisamos pegar e fazer esse exercício, que pode crescer cada dia mais na nossa vida, mas olharmos uma porção da palavra. Crermos naquilo que o Senhor está nos falando para nós naquele dia. Crermos que é Deus que está falando. Meditarmos, prestarmos atenção naquilo que Ele está nos dizendo. E aí, como é algo de comunhão, é um relacionamento. Então, o que nós vamos fazer? Uma vez lendo, crendo que é Deus que está falando, meditando naquilo que Ele está dizendo para mim e para ti, o que nós vamos fazer? É uma conversa, nós vamos orar a palavra. Nós vamos orar, vamos falar com Deus aquilo que Ele está nos falando. Queridos, isso se chama relacionamento. Ele está falando, nós estamos ouvindo, e nós estamos dando resposta para Deus. E essa hora não é de orar pela China, essa hora não é orar pelos colegas, essa hora não é para orar por outras coisas, é para falar aquilo que Ele está falando conosco. Imagina a gente num relacionamento com alguém fala B e eu respondo C. É de A que está falando. Mas isso requer meditação. Requer nós prestarmos atenção. Contarmos com o Espírito de Deus, que vai nos dar entendimento daquilo que Ele está nos falando. Por isso que Jesus falou, olha, Ele vai ensinar todas as coisas. Ele vai lembrar das palavras. Há uma ação do Espírito que já está em nós. Mas nós precisamos, queridos, estar de frente com a vontade de Deus. Olharmos a sua palavra e saber o que Deus quer nos falar. Nós precisamos ter uma visão madura desse relacionamento com Deus por meio da palavra. E faça isso. Se é muito um capítulo, faça com um versículo. E cresça nesse hábito. Além da leitura que tu já faz, que tu marca o que tu já leu, mas imagina ler a Bíblia anos e anos e anos e não saber o que está escrito. Ler a Bíblia anos e anos e anos e não praticar aquilo que Deus está pedindo. Então nós precisamos estar atentos e olhar, ter uma nova forma de nós olharmos as Escrituras, por meio do entendimento do propósito eterno de Deus. Ele quer falar algo para nós. Nós precisamos dar uma resposta coerente para Ele. Uma resposta madura para o Senhor. E assim começa. Quando somos pequenininhos, a gente que tem um relacionamento com o pai, tem aquelas palavrinhas que não são as melhores palavras. Os pais, como já são experientes, sabem do que nós estamos falando, mas a gente não quer ficar naquele nhenhenhenhenhenhen. Aliás, até muitas crianças têm dificuldade, porque a gente já começa, porque eles são fofinhos, falar uma língua que nós que inventamos para os bebês. Nós que inventamos, isso não veio deles. Se nós ensinarmos as palavras corretas, eles vão falar as palavras corretas, não é verdade? Mas para o começo, aqueles que são novinhos, nós vamos
vão ouvir pequenas coisas, entender pequenas coisas. É assim quando nós estamos educando nossos filhos quando são pequenos. Quando damos uma palavra, uma ordem, não é algo complexo. Vai lá e traga o pão, esse pão que foi comprado no dia de hoje, por tanto e tal. E só quer que pegue o pão e traga para a mesa. Traz o pão. Não são grandes explicações no começo. Mas à medida que vão crescendo, nós vamos dando explicações. O entendimento vai se ampliando cada vez mais. Porque começa um hábito de um relacionamento. Os filhos começam a falar, começam com algumas palavras que a gente já sabe. Papá é para dar comida. Mas daqui a pouco ele vai dizer, eu gostaria de comer agora, será que já tem alguma coisa pronta para mim comer? Começa a mudar a linguagem. E como nós estamos falando de crescimento, Deus quer que a gente desenvolva isso com Ele. Seja fiel no pouco, meus irmãos. Comecem a tratar com maturidade aquilo tão precioso que Deus nos deu, que é a sua palavra. Amém? Era isso.